relação de casal e o equilíbrio entre dar e receber. Então eu vou falar sobre uma das ordens do amor. É possível falar sobre o tema relação de casal na ótica da constelação sobre vários ângulos. Então o enfoque dessa live é sobre a ordem do amor, equilíbrio entre dar e receber. E as ordens do amor são os princípios da constelação. Quando a gente se abre, quando a gente dá espaço para as ordens do amor na nossa vida, a solução acontece. Quando a gente se sintoniza com as ordens do amor, é como os problemas, olhando pela perspectiva da constelação familiar, os problemas eles existem porque a gente não está em sintonia com as ordens do amor. E o que são as ordens do amor? É aceitação. Simples assim. As ordens do amor representam uma aceitação das emoções, da verdade das emoções. Quando tem essa aceitação, existe bem-estar. Quando não tem, existe sofrimento. Então, quando se fala do dar e receber, o dar e receber na relação de casal precisa ser em equilíbrio. Por quê? Porque a relação é uma relação entre iguais. Quando existe... Olá, Roseli, bem-vinda. Quanto tempo? Faz tempo que a gente não se fala. E quando fala do dar e receber na relação de casal, o casal, as pessoas na relação de casal estão em igualdade. A igualdade pressupõe que haja um equilíbrio entre o dar e receber. E esse equilíbrio não precisa ser instantâneo, não precisa ser medido a cada gesto, um faz, o outro faz, mas pode ser ao longo do tempo. Um problema que surge na relação de casal é quando uma das pessoas faz demais pelo outro. Esse fazer demais gera um desequilíbrio e também gera um sentimento de falta, porque quando alguém faz demais, isso não é algo que começou na relação, é algo que já vem lá da relação com os pais. E isso eu vou falar disso daqui a pouco. Vou entrar no detalhe de como a relação com os pais afeta a relação de casal dentro desse contexto do dar e receber. Então, quando se faz demais pelo outro, normalmente existe um sentimento de não estar recebendo o suficiente. E o que está por trás disso? A constelação sempre traz um olhar, pelo menos é assim como eu vamos dizer, trabalho. Na verdade, o olhar de o que está por trás. O que está por trás de uma dificuldade num relacionamento? Isso que está por trás é algo para trazer a consciência. E muitas vezes o que está por trás de uma dificuldade pode ser alguém excluído na família, de uma das duas pessoas, na relação de casal. Pode ser uma dificuldade na relação com os pais. Então a gente reproduz na relação de casal a relação com os pais, não só com a mãe. É comum a ideia de que se vai mal a relação com a mãe, vai mal a relação de casal, mas não só a relação com a mãe interfere na relação de casal, a relação com o pai também. Isso a gente vê numa constelação. O que eu estou falando vem da minha experiência atendendo com sessões individuais de constelação e facilitando grupos também, já há algum tempo, desde 2012, então eu tenho uns 8 anos. E então, nas constelações, na experiência de praticar constelação familiar, é comum que a solução de uma dificuldade na relação de casal chega quando se melhora a relação com pai e com mãe, não só com mãe. Se a dificuldade na relação de casal fosse só a dificuldade com a mãe, quando eu resolvesse com a mãe, numa constelação, também resolveria toda a relação. Mas tem uma parte, tem uma parcela que é a relação com o pai também. Por quê? Porque a relação com os pais afeta como a gente se sente. E na relação de casal, a gente não tem como separar as nossas emoções. Quando existe uma conexão emocional, é quando a nossa relação com as emoções fica mais aflorada. É quando se tem que lidar com as emoções. Então, aí já falando da relação com os pais. Se na relação com os pais, alguém, você, por exemplo, está numa situação
ou porque escolheu, ou porque foi colocada de ter que cuidar dos pais, a forma de cuidar dos pais afeta muito. Isso é muito importante. Não tem nada de errado cuidar dos pais quando isso é necessário. Mas é importante, se tem que cuidar dos pais, fazer isso a partir da posição de filho ou filha. Esse é o lugar que, se você estiver em relação aos seus pais, você vai se sentir bem. Mas, se você está cuidando dos seus pais e você sente que a forma como você cuida é como se você fosse mãe dos seus pais ou pai dos seus pais, isso gera mal-estar. E talvez você está nessa posição ou porque você escolhe, porque você sente que precisa cuidar deles, ou porque os pais, de alguma forma, conduzem a essa situação. Porque pode acontecer de os seus pais buscarem você como o pai ou mãe deles. Às vezes isso é inconsciente, às vezes é consciente. Às vezes os pais podem dizer que não, você tem que cuidar da gente, a gente cuidou de você. Só que a consequência disso é um mal-estar. Quando se observa o dar e receber na relação entre pais e filhos, significa os pais dão, os filhos recebem. Daí uma pergunta, e quando os pais não podem dar? E quando os filhos, de alguma forma, conquistaram mais do que os pais têm? E aí, como fica o dar e receber? Alguém quer comentar? Olá, Liliane, olá, Suzy, bem-vinda. E olá, Edileuza, olá, Rizik. Eu fiz a pergunta que eu acabei de fazer, vou recapitular, ela é assim. O dar e receber, eu estou falando do dar e receber na relação de casal. Para falar do dar e receber, da ordem do amor, dar e receber na relação de casal, nesse momento, eu estou falando sobre o dar e receber na relação com os pais. Se o dar e receber na relação com os pais é observado, é respeitado, então na relação de casal tem equilíbrio. O que eu quero dizer com isso é muito importante. Não adianta se esforçar para buscar o equilíbrio. Se você sente que existe um impulso de fazer mais pelo outro, ou de cobrar muito do outro, querer receber muito do outro, se existe esse impulso e existe um mal-estar na relação de casal, só tentar buscar o equilíbrio na base da força de vontade, nem sempre funciona. Normalmente não funciona. Por quê? Porque se a relação com os pais dentro de você não for melhorada, a relação de casal vai continuar com uma força sistêmica que é muito mais forte do que a nossa força de vontade. A Suzy escreveu, os pais já deram a vida, e isso é suficiente e grandioso, exato. Quando tem esse olhar, Suzy, que você escreveu, traz uma paz significativa. Só que às vezes, mesmo que se tenha esse pensamento, no nível dos sentimentos, pode acontecer de alguém ainda assim querer cuidar dos pais. E quando pensa isso, né? Os pais já deram a vida e isso é suficiente e grandioso. Essa ideia, esse pensamento, ajuda a aceitar os pais como certo. Ou seja, não se tem que esperar mais. Já deu a vida é tudo. E existe uma tendência a esperar mais, né? E aí gera mal-estar, gera sofrimento. Quando eu trago esse olhar de... Perdi o raciocínio. Vou resgatar o raciocínio. Que era o dar e receber. Olá, Márcia. Boa noite. Falando então do dar e receber, na relação com... pronto. O dar e receber na relação entre pais e filhos é: os pais dão, os filhos recebem. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: e quando os filhos conquistaram mais que os pais? E aí, como fica esse equilíbrio? O que você acha? Se quiser comentar. A pergunta que eu estou fazendo é: como é o equilíbrio quando os filhos conquistaram mais coisas do que os pais? Ou seja, é como se os filhos não precisassem mais dos pais. E aí, como que fica o equilíbrio entre dar e receber na relação entre pais e filhos? Alguém tem alguma ideia? Quer comentar? Enquanto isso, eu não vou responder ainda essa pergunta. Vou deixar quem quiser comentar. O fato é, se na relação com os pais você não se permitir receber, na relação de casal é provável
que haja um desequilíbrio entre dar e receber. Por quê? Se você não se permite receber dos seus pais, na relação de casal também é provável que você não se permita receber. Jaqueline, você enviou um pedido para participar, solicitação para participar do vídeo da live ao vivo. Você quer participar? Você me responde, aí eu clico no visualizar. Tá bom? Só confirmar, dizendo sim ou não, para eu saber se você realmente quer participar ou só clicou por engano. Tá bom? Bom, então, se permitir na relação com os pais ser pequeno e se permitir receber, já estou respondendo a pergunta, tá? Não necessariamente precisa ser coisas materiais, é mais no nível do sentimento. Porque os pais já podem ter falecido, como é a realidade para muitas pessoas. Cabe aos pais conseguirem convencer que eles conseguiram mais porque receberam mais também? Cabe aos pais conseguirem convencer que eles conseguiram mais porque receberam mais também? Rizik de Azevedo, eu não sei se eu entendi a pergunta. Se você... Cabe aos pais conseguirem convencer que eles conseguiram mais porque receberam mais. Por engano. Tá, legal. Então, Jaqueline, eu não consigo... não, Jaqueline, é Rizik de Azevedo. Eu não consegui entender a sua pergunta. Se você puder escrever de novo. Eu estou lendo ela. Cabe aos pais conseguirem convencer que eles conseguiram mais porque receberam mais também. Em relação aos filhos, né? Cabe aos pais conseguirem convencer. No geral, na relação entre pais e filhos, a aceitação é a melhor pedida. Na verdade, para tudo na vida. Quando existe aceitação, existe bem-estar. Então, eu tô respondendo, tá? Rizik de Azevedo. A aceitação. Então, vou colocar assim. Eu acho que então, o que você escreveu é a sua resposta para a pergunta que eu fiz, né? De se os filhos já conquistaram mais que os pais, como fica o dar e receber? Então, isso de convencer, né? Convencer por si só não é muito o lugar, vamos dizer assim. O ideal é a aceitação, mais do que convencer, né? Porque às vezes o convencer pode ser um impor. E aí gera mal-estar quando existe uma imposição. Quando tem aceitação, flui melhor. Mas faz sentido isso que você falou, né? Se os filhos conquistaram mais coisas que os pais, é porque os filhos construíram a partir daquilo que receberam dos pais, né? Então, vamos dizer, quando os filhos conquistaram mais que os pais, não fizeram isso sozinhos, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? Os filhos conquistaram mais porque também receberam, né? Ou seja, já tiveram uma vantagem que os pais talvez não tiveram. Acho que é isso que você escreveu, né? Então, isso é bem importante, que mesmo que os filhos tenham conquistado mais que os pais, ainda assim é importante ter uma abertura para receber emocionalmente. Não precisa ser um receber materialmente, no sentido de dinheiro, de coisas, mas pode ser um receber considerando que os pais estão ainda nesse plano da exigência e da existência, né? Receber emocionalmente, receber no sentido de receptividade e nesse sentido. E aí, voltando para a relação de casal, eu vou trazer mais um olhar. Esse olhar é bem frequente nas sessões individuais de constelação familiar, que é assim, muitas vezes existe uma dificuldade de cuidar de si. Às vezes, na infância, a gente aprendeu, não vou dizer a gente, mas às vezes na infância, muitas pessoas aprendem que tem que cuidar dos outros. Que cuidar dos outros é melhor do que cuidar de si. Como que essa ideia é implantada para muitas pessoas? Quando a criança está fazendo algo para si ou está sozinho, alguém vira e fala: por que você não vai ficar com outras pessoas, com seus amiguinhos, ou etc. Ou seja, ficar sozinho é ruim, ficar com pessoas é bom. Já é um ponto que valoriza a sociabilidade, e ficar sozinho não é bom. E o outro é, quando está fazendo coisa para si e não divide, os pais ou alguém fala: você tem que dividir, não seja egoísta. Ou seja,
existe vamos dizer, um incentivo a compartilhar. Só que às vezes sai pela culatra, né? Porque se o aprendizado for sem escuta emocional, pode ser que o aprendizado tenha um efeito contrário, no sentido de não cuidar de si e só cuidar dos outros. O que gera isso? Às vezes existe uma dificuldade de cuidar de si. Às vezes existe uma resistência, inclusive, a cuidar de si. E essa resistência precisa ser acolhida. Por exemplo, a resistência que eu falo em relação a cuidar de si existe uma tristeza. Não se sabe lidar com a tristeza. A tristeza é uma dor. É normal fugir da dor. É um instinto. Instinto de sobrevivência. A gente foge da dor. O ser humano também é um animal, né? A gente divide os animais racionais dos irracionais, né? Mas é um instinto animal fugir da dor. A gente foge da dor e busca o prazer. A tristeza é uma dor. A gente foge da dor. O medo é uma dor. A gente foge do medo. Só que a questão principal é: as emoções precisam de acolhimento. Fugir da tristeza só faz ela aumentar. Então, a dificuldade que impede muitas pessoas de cuidarem de si, de olhar para dentro, é porque no meio tem uma tristeza que não se sabe lidar. Então assim, eu estou dizendo de uma forma que é justificável, faz sentido para o fato de, para muitas pessoas, ser difícil cuidar de si. O que impede cuidar de si é uma dificuldade de lidar com a dor emocional, com o vazio emocional. Quando a gente se desconecta das emoções, principalmente a tristeza, a gente se desconecta da gente mesmo. E existe um vazio, existe uma dor. Olhar para dentro, precisa olhar para essa dor. Não saber lidar com essa dor faz a gente fugir dela, né? O instinto é fugir. Mas aí o caminho é entender que a dor, a tristeza é uma parte nossa e não adianta fugir da gente. Porque quanto mais você foge da tristeza, maior ela fica. Se pensar que a tristeza é uma parte de você, já é vamos dizer, essa forma já facilita lidar com a tristeza para mudar a relação com ela. A Ezek escreveu: estou no fundo do poço, cuidei de tanta gente e esqueci de mim. Então, Ezek, mas nunca é tarde demais. E aí a questão principal é: a partir de agora você pode, claro, né, se você escolher isso, cuidar de você em primeiro lugar. Se você cuidou muito das pessoas, então agora é o momento de você cuidar de você. E outra coisa é a seguinte: quando se cuida muito dos outros, no fundo se quer cuidado. É quase como se fosse assim: quando você cuida dos outros, você se sente bem, faz parte. Quando a gente faz coisas pelos outros, a gente se sente bem. É algo que faz parte da gente. Só que, no fundo, a gente quer retribuição, né? Só que a gente só recebe aquilo que a gente dá pra gente, né? Por exemplo, quando você diz: cuidei de tanta gente e esqueci de mim, no fundo é o esqueci de mim o ponto principal, né? Porque o cuidar de tanta gente não foi ruim. Mas não ter cuidado de você também é a parte que precisa de atenção. E aí como você pode fazer isso? A partir de agora, um caminho é você escolher colocar você em primeiro lugar. E aí, se ouvindo, se cuidando. Então, se cuidar no sentido emocional. Porque às vezes eu pergunto na sessão individual: o quanto você cuida de você? Aí eu ouço: eu cuido de mim 7, 8. Aí eu pergunto: e emocionalmente, quanto você cuida de você? 1. Olha como é interessante. Às vezes a gente acha que cuida da gente. Isso foi uma experiência recente. Numa sessão que eu fiz na segunda-feira, ontem, hoje é terça. Eu perguntei na sessão isso: o quanto você cuida de você mesmo? A pessoa respondeu: eu cuido de mim 7, 8. E dos outros? 6, 7. Ou seja, ele achava que esse cliente achava que ele precisava cuidar mais dos outros. Aí eu pensei comigo, tipo, estranho. Porque o tema que ele estava trazendo é que ele gastava demais. Olha o tema dinheiro aí. Olha como o tema dinheiro se junta
com o dar e receber e se junta com o cuidar de si. Quando não se cuida de si, quando não se cuida das emoções, quando não se tem uma escuta para como se sente e para o que precisa, gera um vazio, gera uma tristeza maior. E é quase um ciclo vicioso. Existe uma tristeza que não se sabe lidar. Aí foge da tristeza. Quanto mais foge da tristeza, mais ela aumenta. E aí aumentou a tristeza, mais foge, mais aumenta, mais foge, mais aumenta. Ou seja, fugir da tristeza não tem fim. Tentar correr da tristeza não tem fim. Vai sempre aumentar a tristeza e a tristeza vai sempre junto com você. Como você resolve com a tristeza? Cuidando de si, olhando para a tristeza, entendendo que ela tem a função de levar você para dentro e perceber como você se sente e dar cuidado para si em primeiro lugar. Ou seja, o que impede você de cuidar de você é uma tristeza que você não sabe lidar. Às vezes, você pode estar carregando uma tristeza que vem dos seus pais. A gente assume sentimento, emoções dos pais. E a gente carrega isso achando que é nosso. Por não saber lidar, a gente foge e ninguém ensina. Vamos dizer assim, a gente não aprende em nenhum lugar. Até que, no caso, você está aqui ouvindo isso. Que é possível mudar. Se é difícil cuidar de si, se é mais fácil cuidar dos outros, pode haver uma dor emocional, uma tristeza, que está pedindo para ser vista e ser cuidado. A Rizquia de Azevedo escreveu: verdade, eu só cuido da aparência. Por fora linda, por dentro horrível. Então, você precisa cuidar por dentro de verdade. Assim, quando cuida de dentro, é quase como outra forma de entender o cuidado é assim. Como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Em 3 palavras. Quando eu pergunto isso, o que eu ouço nas sessões? Eu gostaria de ter um pai e uma mãe que conversasse mais, que apoiasse mais, que fosse mais amigo, amiga. No geral, esse é o comum, vamos dizer assim. Isso está em comum a várias pessoas. E aí eu pergunto, considera isso 10. O seu pai e a sua mãe ideal é 10. Aí eu pergunto, quanto você é para você, o seu pai e a sua mãe ideal? Aí cada pessoa fala. Se você quiser responder, quanto você é para você, o seu pai e a sua mãe ideal numa escala de 0 a 10? Por que essa pergunta é importante? Para você perceber que você está tratando a sua criança do jeito que seus pais te trataram. Olá, Simone, bem-vinda, boa noite. Quando você percebe que você trata você mesma do jeito que os seus pais te trataram, é por isso que existe um mal-estar, existe uma tristeza por repetir um padrão de comportamento. Quando você escolhe assumir a responsabilidade pela sua felicidade, o que significa isso? Que você escolhe cuidar de você em primeiro lugar. Só que para isso, você precisa identificar o que faltou, o que você sente que precisava ter recebido dos seus pais que não recebeu. Quando você identifica isso e escolhe dar para você o que você não recebeu, de alguma forma a tristeza vai diminuir, porque a tristeza está lembrando você de olhar para dentro e de cuidar de você. Então quando você olha para dentro e você cuida de você, a tristeza tende a diminuir. Simples assim. Então, bom, acho que eu falei tudo. E um último detalhe é o cuidar de si e o cuidar do outro precisa também estar em equilíbrio. Não é só o cuidar do outro e o outro cuidar de você. A relação de casal, não só a relação de casal, né, mas as relações com muita conexão emocional, ou que já teve, né? Porque às vezes tem desconexão emocional, mas ainda tem emoção. No sentido de... Bom, talvez eu misturei as palavras, mas o que eu quero dizer é, quando a relação é próxima, quando existe ligação emocional, independente da intensidade, é quando os assuntos mal resolvidos aparecem. Então, na relação entre pais e filhos, aquilo que não está resolvido nos pais vai aparecer na relação com os filhos.
Na relação de casal, aquilo que não está resolvido em cada pessoa vai aparecer na relação. Quando você entende isso, ao invés de querer mudar o outro, querer que o outro seja diferente para você ser feliz, o caminho é escolher colocar a sua felicidade em primeiro lugar. Olá, Helena. Boa noite. Oi. E aí, olha que interessante. Você pode escolher lidar com os acontecimentos do dia a dia, das relações, relação com os pais, família, relação de casal, como uma fonte de feedback para você perceber como você está com as suas emoções. Quanto mais você se resolver com as suas emoções, quanto mais você for para você, para a sua criança interior, o pai e a mãe que você gostaria de ter tido, ou seja, quanto mais você apoiar as suas emoções, melhor vai ser qualquer relação, incluindo a relação de casal, que é o foco dessa live. Então, se tem dificuldade na relação de casal ou em qualquer outra relação, com os pais, com filhos, etc., entenda que a vida está, através dessa dificuldade, fazendo um convite para você olhar para dentro e cuidar das suas emoções. É importante que o convite seja entendido assim. Ele está convidando, a vida está convidando, os acontecimentos estão convidando você a cuidar da sua criança, cuidar das suas emoções, cuidar da sua felicidade. Não esperar que o outro faça você feliz, porque isso não é possível. Se você terceiriza a sua felicidade, você está contratando sofrimento, tristeza. É importante que é como se fosse assim, só a gente pode cuidar do nosso desenvolvimento. Ninguém mais pode. A relação de casal pode ser um suporte, pode ser um apoio onde os dois se desenvolvem juntos e lidam com as dificuldades que surgem juntos. Mas para isso precisa que cada um tenha uma boa escuta das próprias emoções. Se um da relação ou os dois, normalmente as pessoas se atraem e não estão muito melhor uma em relação à outra. A gente atrai pessoas que estão na nossa sintonia. Não vou colocar assim. A gente atrai para a relação quem vai complementar a gente. O campo é isso. Quando se faz uma constelação familiar, você percebe, você sente o campo. A gente atrai aquilo que está na nossa sintonia. Então, quanto mais se resolve dentro de si, melhor são as relações que você atrai. E aí uma pergunta, eu já estou finalizando a live, a gente está nos minutos finais. Uma pergunta é assim: qual o seu nível de satisfação com as relações, com os relacionamentos que você tem atraído? Porque aí você pode pensar numa escala de 0 a 10, o quanto você está satisfeita com as relações. Essas relações, elas falam algo sobre você. Então, se existe uma insatisfação sobre as relações que você atraiu até o momento, é importante cuidar de você. Por que você atraiu as pessoas que você atraiu até o momento? Se você não está satisfeito, pode ser que você esteja. Mas se você não está com as relações que você tem tido até o momento, olha que convite a vida está fazendo para você, no sentido de olhar para dentro e perceber: olha, eu atraí isso, eu atraí essa relação, o que essa relação me ensina? Às vezes a relação ensina para a gente que a gente não está se cuidando. Quando a gente não se cuida, a gente atrai pessoas que abusam da gente. Faz sentido? Se alguém quiser comentar. Tudo que eu estou falando é baseado na minha experiência com constelação familiar, em sessões, no meu autoconhecimento, na minha busca. Então, o enfoque que eu trago é um enfoque de perceber. Não estou falando... Eu leio regularmente, mas o que eu estou falando não necessariamente é algo só do que eu li, mas também da experiência aplicando a constelação familiar. E outras terapias também, não só a constelação. Mas o meu foco é a constelação familiar. E então, eu vou trazer um exercício, então. A Márcia escreveu sim. Isso. Então, olha, isso de perceber as relações que se tem atraído é uma fonte de autoconhecimento. Quando você percebe que você não está atraindo
ou, vamos dizer, relações que você gostaria, o que isso fala de você? Pode ser que a vida está te dando um tempo para você criar uma boa relação com você. Quando a gente tem uma boa relação com a gente, aí a gente atrai melhores relações. Se a gente não tem uma boa relação com a gente, não é possível ter relação com ninguém. Atrair pessoas que não me ajudaram. Então, é isso. E aí é provável, Márcia, que você ajude muito as pessoas, que você seja muito prestativa. Quem é muito prestativo acaba sentindo que não recebe a retribuição. Mas aí qual é o ponto-chave? O ponto-chave é escolher fazer para você aquilo que você sente que precisa e não está recebendo. Pois quando você sente que você precisa ajudar os outros, você está se vendo nos outros. A sua parte que você não está cuidando, você vê ela refletida nos outros. Então é como se você quisesse te ajudar. Só que você não consegue ajudar você dentro de você por conta do que eu falei da tristeza. Não saber lidar com a tristeza, com a dor emocional, faz a gente preferir lidar com o lado de fora. Como mudar? A Riziki perguntou. Difícil isso. Então, como mudar? Cuidando de você. Como mudar? Fazendo uma constelação familiar. Se for difícil, sozinho, a constelação é essa forma, que você já tem resultado, mudança fez uma mesma exceção. Mas o ponto principal é, a forma de mudar é cuidar de você. Quanto mais você cuidar das suas emoções, da sua criança, quanto mais você... Então, pensa assim, o que você quer receber das pessoas que não está recebendo? É algo para você se dar. O que você sente que as pessoas precisam? O que você sente que as pessoas precisam é o que você precisa. Então, como mudar? Faz por você o que você sente que as pessoas precisam. Entendeu? Se você fizer por você o que você sente que as pessoas precisam, você começa a mudar. Começa a quebrar esse ciclo vicioso. O ciclo vicioso é, existe uma dor emocional, então é mais fácil olhar para fora. E aí, olha para fora, isso faz aumentar a dor emocional, que faz olhar para fora, que faz a dor emocional aumentar, e assim vai. Eu vou propor um exercício para a gente finalizar. Mas antes do exercício, eu quero comentar. Semana que vem, na segunda à sexta, vai ter o desafio Salve o Seu Casamento, que vão ser aulas e conteúdos, vão ser lives. Não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube, pela plataforma do webinário, e aí, mas o vídeo fica no YouTube e passa pela plataforma e etc. Não importa muito esse dado técnico, né? Mas não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Mas para se inscrever, para participar desse desafio Salve Seu Casamento, que vão ser outros assuntos. Hoje eu falei do dar e receber. No desafio Salve Seu Casamento eu vou falar de dificuldades das relações que eu anotei a partir das sessões que eu atendi. A ideia é cada dia do desafio Salve Seu Casamento enfocar dificuldades diferentes da relação de casal. E vai ser gratuito de segunda a sexta, é o desafio Salve Seu Casamento. E aí no sábado e domingo, que é o dia 6 e 7, vai ter conteúdos pelo WhatsApp e uma oportunidade de aprofundar o desafio conhecendo o curso Salve Seu Casamento. A Márcia Tiz escreveu, estou aprendendo que cuidar de mim é cuidar das pessoas. Exato! Quando você cuida de você, você cuida melhor dos outros. E quando você cuida de você, os outros cuidam de você. É mais ou menos como se a gente fosse um radar e a nossa vibração comunica para as pessoas. Então não é o que a gente fala para as pessoas, mas é o que a gente faz pela gente. Quanto mais você cuida de você, mais você recebe. E mais em paz você fica. Também se não recebe, está tudo bem, porque você está cuidando de você. O exercício para a gente completar a live, então, é assim. Imagina a sua criança que precisa de cuidado. Pensa nela e percebe se ela está perto ou está longe de você. A sua criança que precisa de cuidado provavelmente está triste. Estou considerando a dificuldade de cuidar de si mesmo. Se não é o seu caso, você pode adaptar para um jeito que combina.
A gente da mudança escreveu: muito bom, Rodrigo. 2 pessoas que te encaminhei e adoraram a sessão. Parabéns. Obrigado. Qual é o seu nome, agentes da mudança? Quem? Me fala seu nome. Obrigado pela indicação. Então, o exercício que a gente vai fazer é olhar para a criança interior. Considerando a dificuldade, então eu vou considerar assim, que eu estou propondo um exercício e se você sente uma dificuldade de cuidar de você, é nesse sentido, tá? Porque existe uma dificuldade de cuidar de si mesmo, significa que tem uma tristeza, tem uma dor emocional. Todo mundo tem tristeza. Tristeza faz parte da vida. Kátia Soares. Ah, legal, Kátia. Não sabia que o seu perfil era o agente da mudança. Obrigado pela indicação. Acho que foi a Karen e a Carol, né, Carolina. E a gente vai olhar então para criança interior, que se existe uma dificuldade de cuidar de si, logo existe uma tristeza. Esse é um pressuposto que aparece nas sessões individuais, ok? E aí você reconhece se faz sentido e vê como você se sente, tá bom? Então, olha para a sua criança interior, percebe se existe uma dificuldade de cuidar em você, percebe como está a sua criança. Se ela não está recebendo o seu cuidado, ela não está recebendo o cuidado de ninguém. Porque se eu não me cuido, quem vai cuidar de mim? Se você não se cuida, quem vai cuidar de você? Então, se você não está se cuidando da sua criança interior, a sua criança está triste, não tem como ser diferente, né? Então, percebendo que a sua criança está triste, percebe como você se sente. A sua criança interior está perto de você ou está longe? Se ela estiver longe, imagina ela perto. Percebe se é melhor ou pior? Imaginar a sua criança perto. Tá? E aí você fala para ela, você diz para a sua criança: eu vejo que você está triste e está tudo bem, você pode sentir tristeza. Você fala isso e percebe o que muda. Ok? É comum sentir um alívio, porque o que a gente está fazendo é acolher a tristeza. Tá? E isso responde também como cuidar de si. Essa é uma forma de cuidar de si. Se eu perguntar qual é o positivo da tristeza, o que você me diz? Nem sempre é fácil perceber o positivo, né? Aí eu vou falar o positivo da tristeza. A tristeza convida a gente a olhar para dentro, a ouvir o que a gente precisa, o que a gente... repetir sobre a tristeza. Ah, você pode repetir o exercício? Pode. Você pode fazer quantas vezes quiser. A questão do positivo da tristeza é: a tristeza convida a gente a olhar para dentro. Daí, não necessariamente você aceita esse convite por conta de não saber lidar com a tristeza. Mas quando você aceita o convite de olhar para dentro e acolher a tristeza, ela diminui. Então, é interessante esse olhar para dentro e perceber. A tristeza está pedindo para você cuidar de você, para você cuidar das suas emoções, para você olhar para dentro, para você rever como você está levando a sua vida. Porque a tristeza faz a gente perder interesse pelo externo. Olha que interessante, tudo leva a gente a valorizar as relações e valorizar o externo. Tudo. A gente é medido na escola, nas relações, pela sociabilidade. Normalmente quem é quieto... Ah, tá, entendi. Eu volto. Faz sentido que a gente é medido pela sociabilização? Quem é mais sociável é preferido, quem é mais quieto é deixado de lado? Mas olha que a gente precisa das duas qualidades. A gente precisa ter um equilíbrio entre sociabilidade e tempo para ficar consigo mesmo. A gente precisa das duas coisas. Ignorar o mundo interno e dar preferência a ficar com as pessoas, as relações, faz sofrer, porque aí a gente não cuida da gente. A Friga escreveu: acolher a criança, dar pra gente sem julgamento exato, como adulto ou que não tivemos exatamente, resgatar nossa alegria. Perfeito. E como adulto é ser a criança para si mesmo. Eu vou repetir o exercício
que a Rizik de Azevedo caiu a conexão e pediu para repetir. E é um passo bem simples. É assim, você olha para a sua criança interior, percebe. E aí o contexto é, se você tem dificuldade de cuidar de você, significa que a sua criança interior não está recebendo o seu cuidado, então ela está triste. Não tem como ser diferente. Nesse caso, se a sua criança interior está triste, é importante reconhecer que ela está triste e está tudo bem. Então o primeiro passo é você dizer para a sua criança interior, eu vejo que você está triste e está tudo bem, você pode sentir tristeza. Legal. É bom fazer coisas assim, dar para a criança pão de queijo e doces, né? O segundo passo, então, é reconhecer o positivo da tristeza. E o positivo da tristeza é que ela faz você olhar para dentro, ela te lembra de cuidar de si mesma, ela faz você rever o caminho que você está seguindo. Pode falar com uma foto nossa da criança? Pode, para fazer o exercício. Pode ser a foto, porque a foto seria como se você usasse um bonequinho. Então funciona também com a foto. Eu, pessoalmente, prefiro que você imagine a criança, porque quando você fala para a imagem, de alguma forma, você sente que está ali. Pode ser que você consiga imaginar a imagem na foto. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer constelação com bonequinhos para mim mesmo. E com fotos também. Mas também é que vai muito de momento. Tá, o segundo passo, então, é dizer para a criança interior, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E ao dizer isso, percebe o que muda. Legal. E, por último, você diz para sua criança, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. E aí imagina que você abraça a sua criança. E aí você se abraça nesse momento. E percebe como é quando você fala para sua criança, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Percebe como você se sente? E foi esse o exercício. Por que é importante isso que a gente acabou de fazer? Porque a sua relação com suas emoções determina como você se relaciona com os demais. E principalmente na relação de casal. Então, se você não estiver cuidando da sua criança, das suas emoções, você vai levar isso para a relação de casal e você não vai se sentir cuidada, vai se sentir insegura, vai sentir várias questões na relação que no fundo está dentro. Pode ser que a pessoa corresponda realmente à sua insegurança, mas pode ser que não, pode ser que seja só a sua insegurança. Como saber a diferença? Cuidando de você. A parte que depende só de você é cuidar de você. O do outro não depende de você. Mas se você não cuidar de você e quiser mudar o outro na relação de casal para se adaptar a você, aí atrapalha tudo. Aí traz um monte de problema. Então a gente está chegando no final mesmo. São os últimos minutos. Eu queria só dizer uma coisa, voltar a recapitular. No meu perfil no Instagram, no Linktree da bio, se você clicar lá, você vai ter vários links do Linktree e um deles é o grupo pro WhatsApp. É um grupo do WhatsApp só pro desafio Salve Seu Casamento. É por lá que eu vou enviar o link das aulas e conteúdos. E então, para participar do desafio, precisa clicar no Linktree da bio, do meu perfil no Instagram e entrar no grupo do WhatsApp. E aí compartilha com outras pessoas. O desafio Salve Seu Casamento é gratuito e aí quem quiser se aprofundar tem a opção, tem uma forma de se aprofundar e aí eu conto isso na sexta-feira que vem, no dia 4 de dezembro. O desafio vai ser no dia 30 de novembro, que é a segunda que vem, até 6 de dezembro, sendo que vai ter lives
de segunda a sexta, pela plataforma do webinário e YouTube. E aí, para acessar, para acompanhar, já que não vai ser no Instagram, você precisa entrar no grupo do WhatsApp e tem um botão lá no meu perfil no Instagram. Bom, é isso, eu vou ficar por aqui. Qualquer pergunta pode mandar para mim no direct, se quiser que eu fale de algum tema. Então, mesmo sendo solteira, na constelação você não precisa estar numa relação para olhar para ela, entendeu? Quando o curso Salva o Seu Casamento é para melhorar a relação de casal. Mesmo quem não está na relação de casal, você tem em você como está a relação de casal, entendeu? Quando o tema é relação de casal ou Salva o Seu Casamento, o desafio, né? O importante é olhar para as emoções que são ativadas na relação de casal. Se você esperar ter uma relação de casal, pode ser que você deixe de fazer a prevenção, vou colocar assim. A prevenção é olhar para as emoções e perceber que você pode melhorar a sua relação de casal futura. Tá? Essa é a ideia da constelação familiar, é preventivo. Não precisa esperar o problema aparecer. Exato, depois já era. Não espera ter uma relação para ter problemas, para depois tentar consertar. É melhor já olhar para esse tema, porque quando você pensa na relação, você sente como está a relação. E a relação com os pais afetam diretamente a relação de casal. E a relação consigo mesmo. E outro ponto importante, você pode ser para você a sua melhor relação. O casamento pode ser de você com você, que não exclui uma outra pessoa, mas você precisa se casar com você para daí estar bem para uma outra relação, no sentido de cuidar de você. Casamento, casar também significa combinar, né? Então, combinar dentro de si o lado que cuida e o lado que precisa de cuidado, o lado que fala e o lado que escuta, tá certo? Bom, então é isso.